Capítulo 11. Agora você começa a criar as histórias que terá orgulho de contar. Tudo sempre piora antes de melhorar. Alfred Pennyworth em Batman, O Cavaleiro das Trevas, 2008. Quando deixei meu emprego público, alugamos uma sala de pouco mais de 30 metros quadrados para ser a sede da empresa Full Ideas, empresa minha e da Patty no ramo de educação e treinamentos. Com o crescimento, tivemos de alugar a sala ao lado e lembro-me de que, antes de mudar, precisamos fazer uma reforma, abrir uma passagem para conectar as duas salas. O problema é que antes de termos os dois espaços conectados, as coisas ficaram ainda piores, pois ainda não tínhamos concluído a ampliação e a minha sala antiga ficou ainda mais bagunçada por causa da obra que estava sendo feita. Ou seja, antes de melhorar, piora. Se você já começou a colocar em prática o que ensino neste livro, e eu sinceramente espero que sim, já deve ter percebido que antes de realmente sair do nível atual de produtividade para avançar para o próximo, as coisas primeiro pioram, para só depois melhorarem. Nesse período de transição, para se chegar ao nível A de produtividade, é fundamental entender que piorar antes de realmente começar a melhorar é um fenômeno normal em quase todos os novos hábitos que você tenta instalar na sua vida. Quem quer emagrecer, antes de começar a eliminar peso, melhora, é preciso parar de comer da mesma forma que antes, piora. Ou seja, você perde os prazeres da fase anterior sem ainda ter ganhado os benefícios da próxima. Para quem começa a fazer atividade física, antes de sentir os benefícios no corpo e no condicionamento físico, melhora, sente as dores dos primeiros dias, piora. Quem quer passar num concurso público, antes de ser aprovado, melhora, precisa estudar muito, abrindo mão de diversos programas e momentos de lazer em prol da aprovação, piora. Eu poderia mencionar dezenas de exemplos aqui, mas tenho certeza de que você já entendeu o conceito mais importante, que antes de melhorar, as coisas vão piorar. E com a produtividade, não poderia ser diferente. Antes de você começar a perceber a ascensão do nível de produtividade para construir as histórias que se sentirá orgulho de contar, você vai precisar adquirir novos hábitos que farão total diferença na sua caminhada. Portanto, é muito importante que você persista nas primeiras semanas de implementação dos hábitos de produtividade inteligente, porque depois de algum tempo, cada vez mais as práticas ensinadas aqui se tornarão mais fáceis e rotineiras, até o ponto de se tornarem um novo hábito positivo na sua vida. Pequena vitória. Pequena vitória ou hábito angular são duas visões diferentes do mesmo objetivo final. Basicamente, existem algumas vitórias e hábitos na vida que por si não têm a potencialidade de gerar o resultado final esperado. Por exemplo, se uma pessoa quer perder peso e ter uma vida saudável, a mera decisão de caminhar 30 minutos uma vez por semana não proporcionará o resultado esperado, visto que uma periodicidade maior seria necessária. Como esse indivíduo caminhou no domingo de manhã, na hora do almoço ele já não exagera tanto na feijoada, porque não quer desperdiçar os benefícios da caminhada que fez de manhã. Na quarta-feira, que seria um feriado, ele aproveita que está motivado com as caminhadas aos domingos e caminha uma vez mais. E assim, aquele hábito de fazer uma única caminhada por semana deflagrou diversos hábitos secundários, que juntos podem gerar um resultado até melhor do que o esperado a princípio. E não necessariamente a pequena vitória da pessoa precisa ter relação direta com o resultado final dela. Já tive clientes que queriam produzir mais e estabeleceram como pequena vitória apenas ler a Bíblia todos os dias. Outros disseram que passariam a caminhar todos os dias. Outros ainda contaram que fariam meditações diárias, enfim. Todas essas são atitudes que por si não fariam a pessoa produzir mais, com menos esforço e mais felicidade. Mas ao serem postas em prática, dispararam outros hábitos, que em conjunto fizeram cada um desses indivíduos alcançar o nível de produtividade que gostariam. Nesse momento do livro, meu objetivo é preparar você para os próximos passos que vão acontecer ao término da leitura. Não quero que você tenha apenas um quick fix, ou seja, uma pequena melhora superficial para em breve voltar a agir no modelo anterior. Ao contrário, meu propósito com tudo que ensinei até aqui é que haja uma mudança real no seu comportamento, a ponto de que você jamais retorne ao padrão anterior. Por isso, quero estabelecer com você a sua pequena vitória, aquela que vai mantê-lo conectado com seu propósito maior, que é a montagem da fotografia do quebra-cabeças da sua vida. Lembre-se de que, como o nome sugere, estamos em busca de uma pequena vitória,
algo simples que você possa implementar no seu dia a dia. Em geral, é algo que você mesmo já deve saber o que tem consciência de que já deveria estar sendo feito, mas ainda não começou de fato. Então, quero que você anote aqui alguma ação diária simples, pequena, que sozinha não vai montar a fotografia do seu quebra-cabeças, mas eu e você sabemos que pode se tornar um hábito angular, uma pequena vitória, e ajudá-lo na sua caminhada. Minha pequena vitória será: Ela será realizada X vezes por semana. De preferência, vou realizar minha pequena vitória sempre às X horas. Produzir é ser íntegro. Durante o tempo em que estive concentrado em escrever este livro, tive a oportunidade de almoçar com Robert Chiniachik, psiquiatra e palestrante que dispensa apresentações por ter sido autor de diversos livros best-sellers. Dentre várias coisas que aprendi durante o almoço, uma delas me chamou muito a atenção. Ele disse que produzir é ser íntegro, íntegro em relação àquilo que dizemos para os outros, mas especialmente em relação ao que nos comprometemos com nós mesmos. Se estabelecermos que faremos atividade física de manhã, precisamos cumprir nossa palavra, pois essa é a forma de produzir mais resultado. Desde então, tenho praticado ser completamente íntegro em tudo aquilo que falo, nos mínimos detalhes, para tornar a integridade máxima da minha palavra um hábito tão forte que me torne incapaz de descumprir aquilo que me determinei a fazer. Agora, quando eu digo para a Patty que em 5 minutos eu a estarei aguardando na recepção de nosso prédio, eu realmente chego em 5 minutos, diferente de antes, que 5 minutos viravam 10, 12 minutos. Se falo para alguém que vou ligar em seguida, realmente ligo. Quando alguém me convida para algo, não digo que, se der, eu apareço, a não ser que eu vá de fato me esforçar para aparecer. Quando digo aos meus filhos que vou chegar em casa em determinado horário, eu não me permito chegar nem um minuto depois. Todos são comprometimentos pequenos e nos acostumamos a aceitar como normal o fato de descumpri-los. São afirmações que fazemos, e as pessoas, de modo geral, aceitam quando não cumprimos com a nossa palavra e aceitam isso como algo não tão grave, até porque, se olharmos de forma isolada, não é nada grave, mas o perigo mora aí, nesse hábito de desrespeitar pequenos compromissos diários. O que aprendi com o Roberto Chiniachik e que estou aplicando desde então na minha vida é ser totalmente íntegro em relação à minha palavra e a esses pequenos compromissos. Essa prática me habilita a dizer a mim mesmo que amanhã não vou sequer acessar as redes sociais e eu não as acesso mesmo. Se digo que vou correr na manhã seguinte, não há maneira disso não acontecer. E quando eu digo que vou fazer determinada tarefa, eu realmente a faço. Tudo porque venho treinando a integridade da minha palavra em pequenos detalhes. Ação concreta. A partir deste exato momento, caso ainda não tenha colocado em prática o que acabo de descrever, seja completamente íntegro em sua palavra, sobretudo em relação aos pequenos comprometimentos, seja com você mesmo, seja com qualquer outra pessoa próxima. Seu único desafio de agora em diante. O que você aprendeu ao longo deste livro é algo prático que pode ser aplicado imediatamente na vida de qualquer pessoa. Eu poderia enumerar diversas pessoas que aplicaram as técnicas deste livro e mudaram sua vida para sempre. Mas ainda assim, muitos congelam quando observam o enorme sucesso de outras pessoas, a ponto de eu já ter ouvido tantas vezes a frase: "Mas Jerônimo, não consigo imaginar como eu poderia ser melhor do que você." Vejo essa comparação ser feita por diversas pessoas de diferentes áreas. Como vou ser melhor do que aquele palestrante ou do que aquele pai ou mãe que são quase perfeitos? Muitas pessoas acabam freando o próprio desenvolvimento porque não conseguem imaginar como poderiam ser melhores do que outras pessoas que já têm sucesso na vida. A verdade é que você não precisa ser melhor do que ninguém. Não precisa ser melhor do que eu ou qualquer outra pessoa exponencial na sua área. De hoje em diante, para que consiga montar a fotografia do seu quebra-cabeças e conquistar os 4 elementos essenciais da felicidade, você só precisa tomar uma única decisão na sua vida. Precisa decidir ser melhor do que si mesmo a cada semana. Acredito em você, e esta não é uma afirmação barata, feita da boca para fora, só para ter um final feliz no livro. Acredito em você porque, estatisticamente falando, poucas pessoas leem livros e das que leem, poucas chegam ao final deles. Se você chegou até aqui, você já está acima da média.
Então, se eu acredito em você, se você acabou de adquirir um conhecimento que pode realmente mudar a sua vida e permitir que construa histórias de que sinta orgulho de contar lá na frente, se você chegou até aqui, o final deste livro já é diferente das pessoas em geral. Eu lhe faço agora uma última pergunta. Você está disposto a acreditar que a vida pode ser mais, que é possível construir histórias incríveis? Está disposto a assumir que se fosse fácil, todo mundo faria e que o sucesso exige mais? Se a sua resposta é não, você pode voltar e reler o livro, ou parar a leitura agora, assumir que nunca chegou a terminar a leitura deste livro e seguir a vida exatamente como está. Se for esta a sua decisão, jamais vire esta página. Simplesmente feche o livro agora e quem sabe a gente não se encontre um dia desses por aí. Agora, se a sua resposta é verdadeiramente sim, eu o convido a virar a página deste livro. Mas antes, lembre-se, sempre que tomamos uma decisão na vida, existem mudanças no universo ao nosso redor. E essa é uma decisão que não tem volta. Você não pode virar a página e depois desvirar. E então, qual é a sua decisão? Uau! Eu tinha certeza que você viraria a página. Que esse gesto signifique que a sua antiga vida ficou para trás, junto a todos os seus medos, ansiedades, raivas e rancores. Que essa virada signifique um renascimento para viver o melhor trecho da sua vida, que é este que está acontecendo exatamente a partir de agora. Lembre-se que essa sua decisão de virar a página lhe traz a grande responsabilidade, consigo e comigo, de ser incansável na construção das histórias incríveis que você vai contar lá na frente. O que acabo de dizer é tão importante que eu lhe faço um último desafio. Quando me encontrar na rua, me dê um abraço, olhe dentro dos meus olhos e me diga: eu virei a página e hoje construo as histórias mais incríveis que eu poderia contar. Então, não vou me despedir de você, porque este não é o fim, é só o começo. Jerônimo Tem.